Olá, pessoal! Vocês sabem o que é aconselhamento biográfico? Eu também não. Então, olha só que legal, nós vamos aprender juntos aqui no programa de hoje. Quem nos ajuda com esse assunto é o aconselhador biográfico Matias Klink. Bem-vindo, Matias! Muito obrigado pelo convite, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui. Veio passear aqui na terrinha hoje, matar saudades de Salto? Verdade, eu venho a cada 15 dias visitar os meus pais, mas assim, para algo mais específico, fazia muito tempo que eu não vinha. Há quantos anos você mora em São Paulo, Matias? Eu moro desde 1990. Desde 90. Ah, tem tempo já, hein? Já bastante. Eu trabalho lá desde 89 e moro desde 90. Então, Matias, fala pra gente, conta pra gente o que é o aconselhamento biográfico e como ele pode ajudar as pessoas. Aconselhamento biográfico, a gente poderia dizer que é um processo em que você vai fazer uma reflexão sobre sua vida, né? Suas diferentes fases, o que você passou, com quem você passou essas fases. Então, o aconselhamento biográfico ajuda você a olhar para o seu passado, né? Trazer um novo significado para esse passado, porque o passado a gente não consegue mudar, a gente pode trazer um novo olhar. E com esse novo olhar, a gente pode ver o que nós estamos passando hoje e construir o nosso futuro. Então, basicamente, é dessa forma que o aconselhamento biográfico pode ajudar uma pessoa. Às vezes, o que a gente acha que é muito pesado, muito profundo, alguém ajudando a gente olhar esse nosso passado pode nos ajudar a trazer esse novo significado e nos deixar meio que livres para construir o nosso futuro. Tipo assim, traumas, lacunas que a gente tem, que a gente teve no passado, na educação, alguma coisa assim? Sim, por exemplo, isso, né, algumas vivências que nos assustam. Muitas pessoas olham para o passado com mágoa, com rancor, com culpa. Né? Então isso é um peso que as pessoas carregam. Mas o que a gente fez, né, aconteceu. Os nossos pais ou as pessoas que cuidaram da gente fizeram o que era possível. Fizeram o melhor deles. Fizeram o melhor que fizeram. E se não fizeram, talvez a gente tenha que aprender a viver com isso. Então, traumas, crises, muitas pessoas vêm porque estão numa crise momentânea. Né? E daí, crise profissional ou crise emocional? Pode ser as duas coisas. Normalmente, muitas pessoas têm mais coragem de trazer para o meu consultório as crises profissionais. Mas quando você vai olhar com mais calma, né, portais se abrem e a questão pessoal aparece. Então, daí a gente tem que abrir um novo caminho para depois retomar a questão profissional. Mas vem ambos, mas principalmente porque a minha proposta é trabalhar com as questões de trabalho. E quais os fundamentos aí desse aconselhamento biográfico? Os fundamentos, basicamente, é assim. Nós temos fases da vida. Cada biografia é única, mas tem o que é padrão para cada uma das biografias. Nós não nos encaixamos ao padrão, mas a gente se reconhece nessas fases. Então, cada fase tem sua tônica, tem seu desafio. Então, eu ajudo as pessoas a perceber como que foi a tônica, o desafio, como que eu consegui ultrapassar esse desafio ou não, se eu vivenciei a tônica que era esperada ou não para aquilo lá. Então, a base são as fases da vida, né, que em cada um desses momentos tem algo que é típico. Quem foi o fundador desse método, desse processo terapêutico? Bom, a gente está falando sobre aconselhamento biográfico antroposófico. Então, a antroposofia é criada por um filósofo chamado Rudolf Steiner, que criou várias vertentes. Criou a parte da medicina antroposófica, criou a parte da farmácia, provavelmente vocês conhecem a farmácia Veleda, ou produtos da Veleza, criou parte para outros campos do conhecimento, escola Waldorf. E para essa parte quase que psicológica, psicoterapêutica, né, ele falou sobre as fases da vida do ser humano. Só que isso ele criou no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. E a partir disso, um médico holandês chamado Bernard Lieveld fez uma conceituação mais ampla. Ele fala sobre as fases da vida do ser humano. E uma médica brasileira chamada doutora Gudrun Burkhardt, ela estruturou a metodologia e a abordagem, e disseminou para o mundo. Né? Então, a médica primeiro aplicou isso na Alemanha, apesar dela ser brasileira, e desde a década de 90 ela tem essa prática aqui no Brasil e que disseminou. A maior parte dos aconselhadores biográficos do mundo estão no Brasil. Né? E Matias, fala então, explique um pouco quais são essas fases da vida aí que o aconselhamento biográfico
tem como referência, como fundamento? Tá ok. Nós trabalhamos, cada fase dura 7 anos. Então, seria um setênio, então. Um setênio. Né? E nós temos, a gente poderia usar, assim, metaforicamente, que o ser humano tem uma primeira fase dos 0 aos 21, né, que a gente chamaria de primavera da vida. Né, onde as flores Primavera da vida. Primavera da vida. É bonito isso, né? Bonito. Quando está dando as flores. Né? Depois tem um segundo momento, que é o verão, que é a preparação para gerar os frutos. Ou seja, a partir das flores geram-se os frutos, que é dos 21 aos 42, onde o ser humano tem as suas maiores conquistas, principalmente materiais. Só que uma coisa importante do verão é saber escolher. Né? Como a pessoa que planta uva, né? Ela escolhe que cachos vão se desenvolver e quais ela poda que não vão se desenvolver. Então, uma sabedoria do ser humano, a gente vem com muitos talentos, mas a gente tem que escolher quais talentos que a gente vai poder colocar em prática, desenvolver as nossas habilidades e gerar faculdade. O que é faculdade? Faculdade é aquela habilidade que a gente domina como ninguém. Você como entrevistadora, por exemplo. Né? Então, tem o verão. Então, o verão é para desenvolver os frutos, mas a gente tem que escolher que frutos vamos gerar. A gente não dá conta de todos os frutos. E depois tem outono. É o momento de colher os frutos, dos 42 aos 63. Só que esses frutos, como que eu posso dizer? Se nós mesmos não colhermos, ninguém pode colher por nós. Um fruto que fica na árvore e ninguém colhe, ele apodrece. Os passarinhos comem. Também é uma questão nobre. Eu já estou no outono, hein, Matias? Nós dois estamos, né? Nós dois estamos. Né? Então, e o desafio desse outono é conseguir olhar para o nosso passado, né? Com realização, senso de realização. Olha, eu fiz o que era possível, gosto da minha vida. Se por acaso alguma coisa acontecer agora, não que a gente queira morrer agora, mas a gente olha o passado, fizemos a nossa parte na Terra. Isso dos 42 a 63. Do 0 a 63, então, tem as leis biográficas. Como existem as leis da natureza, né? A lei da gravidade, existem as leis biográficas. Todos nós estamos sujeitos a ela. Né? A partir do 63, que começa o inverno, né? Nós não morremos em 63. Né? Hoje em dia, então, hoje com toda muito a mais, ciência, né? tecnologias, os remédios, medicamentos, não é? Minha madrinha morreu ano passado com 100 anos, muito bem. Graças né? a Deus. Né? Meus pais estão com 80 e eu acho que vão ver muito mais. Né? Mas começa o 63, a liberdade. Ou seja, a gente se liberta dessas leis biográficas. A real liberdade do ser humano é depois do 63, se a gente construiu um caminho adequado. Né? E o inverno, eu costumo dizer, na verdade não é meu isso, é de um sócio meu que ele diz, que não importa o tamanho do frio que tem nesse inverno, mas a capacidade de termos construído um bom abrigo com bons cobertores nessa fase. Então, temos então as 4 estações do ser humano. E cada uma dessas 3 primeiras estações são divididas em períodos de 7 anos, né? Que a gente chama de setênio, que tem suas tônicas, como eu já falei, e também seus desafios. Alguma dessas fases tem mais relevância aí no quadro da personalidade, do que a pessoa vai desenvolver, o que a pessoa vai ser durante a sua vida? Ou marca mais? Olha, eu diria que do 0 até os 28 é muito importante, né? Porque é o alicerce do que vai acontecer depois. Né? Daí a responsabilidade dos pais, principalmente nos 3 primeiros, do 0 aos 21, né? Porque inclusive aos 21 as crianças, já que não são mais crianças, não devem estar mais com os pais, né? Os pais já devem ter feito com que elas estejam independentes, né? Não é um bom serviço do pai mantê-las, como que eu posso dizer, mantê-las sob seu jugo, sob sua responsabilidade. Mas eu diria que a criança do 0 ao 7 é muito permeável, é quase que uma esponja. Então ela tem que vivenciar um momento em que ela possa confiar no mundo e que ela possa desenvolver uma sensação de que o mundo é bom, né? Ou seja, o mundo é bom. Ela só vai conseguir mais lá para frente vivenciar, fazer o bem, se ela conseguiu vivenciar que o mundo é bom. Não é determinístico isso, logicamente. Né? Ou seja, naturalmente, se ela vivenciou o mundo é bom do primeiro setênio, mais lá para frente ela vai conseguir fazer o bem naturalmente. Se não, né, nesse meio tempo, ela pode procurar profissionais como eu, aconselhadores biográficos, para ajudá-la a fazer essa transformação. Então, e também nesse primeiro setênio é o momento em que se desenvolve o senso moral do que é certo, do que é errado. Então é muito difícil você cobrar mais lá para frente que uma pessoa seja ética se ela não conseguiu. Se os pais, porque ela imita os pais.
Então, se os pais mentem, eles vão entender que mentira é certo. O exemplo que ela teve em casa, na infância, ela Sim. vai reproduzir depois. E sendo que ela vai reproduzir, no primeiro ela imita sem consciência, no segundo, CTN, dos 7 aos 14, ela aprende pelo exemplo, e principalmente pelos maus exemplos. Então, pai, né, é muito responsável, pai, mãe e quem está próximo. Né? Só que no primeiro setênio, o ambiente é a família. No segundo, começa a entrar também o ambiente da escola. Apesar de que hoje a educação é muito precoce. Que é natural, pai, mãe trabalha, né? Muitos não têm a possibilidade como eu tive, meus pais trabalhavam, mas minha avó cuidava de mim, então tem essa possibilidade. Entende-se, né? Mas a antroposofia e a biografia recomenda que a alfabetização comece depois dos 7 anos. Matias, essa questão da alfabetização é bem controversa. É bem controversa. Né? E a visão da antroposofia é um pouco radical, né? Tá certo? Mas eu, como aconselhador biográfico, eu tenho que trabalhar com quem vem, né? Com o que aconteceu. Eu adorava a escola, eu aprendi a ler com 4 anos e meio. Não trocaria essa experiência. Não trocaria essa experiência. Uhum. Né? Mas é controversa, né? Mas tem uma recomendação da pedagogia Waldorf que a criança só vai estar pronta depois dos 7. E Matias, como é que o aconselhador biográfico trabalha na prática? Como é que são essas sessões, não é? Quais as ferramentas que vocês usam como aconselhadores biográficos? A ferramenta principal é a conversa, que nós chamamos de conversa de ajuda. Essa é a principal. Né? E que a partir dessa conversa existem vários caminhos a serem tomados. Mas quando uma pessoa diz, me procurar, me disseram para eu fazer meu biográfico. Eu já entendo que o que ela quer é montar o panorama biográfico. Quais são as fases da vida dela? E eu vou ajudar, à luz desse referencial de setênios, encaixar a vida dela. O que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu vivenciar no primeiro setênio o mundo é bom ou não conseguiu? Ou como ela vivenciou? Ou no segundo momento, né? No segundo setênio, o mundo é belo, depois o mundo é verdadeiro. Como que teve em toda a sua vida acompanhar? Então, a ideia o básico, a ferramenta principal é a conversa de ajuda. Né? Que eu vou explicar na sequência um pouco o que é essa conversa de ajuda. Mas o primeiro ferramental é o panorama biográfico, que eu vou ajudá-la a montar. Né? Além da técnica da conversa e desse referencial conceitual, a gente usa alguns trabalhos artísticos, normalmente aquarela. Por que aquarela? Porque a aquarela é muito difícil de ser controlada. A gente usa papéis molhados, então é difícil controlar. Então ajuda essa parte da alma a se colocar no mundo. Antes de me contar, a gente começa falando como está o seu momento atual, depois a gente vai fazendo uma retrospectiva. Na verdade não é uma retrospectiva, porque a gente começa do 0 até a idade atual. Né? Isso, então, como ferramenta. Então a gente usa a arte, mas a arte é um suporte. O principal é a conversa, à luz desse referencial conceitual. Matias, você falou aí da conversa e da ajuda. Explique melhor como é que é essa conversa. Muito boa pergunta. Então, o cliente quando chega para mim, no primeiro momento eu preciso entender qual que é a questão que ele está trazendo. Mas antes disso, eu preciso deixar claro para ele que eu estou acolhendo. Qualquer que seja a questão, qualquer coisa que ele fale para mim, eu estarei lá. Eu não vou estar julgando o que ele está dizendo, mas vou estar acolhendo. Ele tem que saber que eu estarei lá junto com ele. Em alguns momentos, ele pode aparecer um sentimento, né, e eu vou estar lá com ele. Né? Na minha sala tem uma caixinha de lenço de papel. Quando surge esse sentimento, eu digo, tome seu tempo. Então, eu não vou tocar, não vou abraçar, isso é o que eu acredito. Porque é importante que a pessoa possa entrar em contato com a sua dor, e o ambiente do meu escritório é esse ambiente que ele pode entrar com essa dor. Então, tomar esse tempo. Então, eu preciso acolher dizendo, não vou abandoná-lo. Qualquer coisa que ele traga, ele vai estar sendo acompanhado. Né? Vai estar sendo ajudado a sustentar a sua dor naquela questão. Então, primeiro é o acolhimento. Depois, eu preciso fazer um espelhamento dessa questão. Trazer, se eu entendi corretamente. E muitas vezes, quando eu faço espelhamento para a pessoa da questão que ele trouxe, ela fala assim, eu falei isso? É isso mesmo que eu falei? Mas não era isso que eu queria dizer. Tem até uma confirmação e abre uma maior consciência.
Esse é o início da conversa de ajuda. Uhum. Depois, a partir disso, a gente faz alguns caminhos. Em alguns momentos eu vou ajudar a pessoa a aprofundar as suas questões, ou seja, tem questões que estão muito na superfície, vamos aprofundar. Em alguns momentos, né, Mirna, imagina que você traz uma questão, só que você está olhando só por uma lente, daí está paralisado. Né? Vamos ajudar a mobilizar, olhar outros pontos de vista, as diversas câmeras que a gente pode ter. Então eu ajudo a pessoa a olhar esses outros pontos de vista. Em outro momento, né, as ideias estão muito confusas, cada uma de uma forma, não consegue se juntar, organizar. Então o papel é ajudar a organizar essas ideias. Mas chega também alguns momentos que eu preciso confrontar a ideia. A Mirna traz uma questão, eu tenho que confrontar. Esse confronto não é com uma espada, mas é com a língua. Só que eu, na primeira sessão, eu já combino com a Mirna. Mirna, em alguns momentos eu vou precisar confrontar a sua ideia. Tenho a sua permissão? Eu comento que eu sou bonzinho. Então, quando eu for usar, eu falo assim, Mirna, vou pegar pesado agora. Posso? Você avisa. Eu aviso antes. Né? Então, e pela minha experiência, é uma das questões que mobiliza as pessoas. Né? Porque muitas vezes na nossa vida, a gente precisa ser confrontado com o que nós estamos dizendo, com o que nós acreditamos. Então, a gente faz todo esse caminho. E também tem uma postura de harmonização, né? Harmonizar todo esse ambiente. Então, isso é a conversa de ajuda, que vai ajudar a pessoa a ampliar, né? Aprofundar, mobilizar, mas sempre com a questão, eu estou aqui para você, não vou abandoná-lo, não vou abandoná-lo. E se a pessoa não se lembra de traumas, lacunas, como é que você faz para tirar isso dela? Não, é natural. Até tem uma colega minha que ela disse que o nosso inconsciente, né, não nos permite entrar em contato com o que a gente não dá conta. Mas bloqueia para nossa própria proteção. Agora, no aconselhamento biográfico, nesse panorama, tem perguntas que vão ajudar a dar com o que você brincava. Por exemplo, do que você gostava, do que você não gostava. Como que era a sua professora? Teve alguma professora ou um professor que foi uma referência para você por volta dos 10 anos, mais ou menos? Eu tive uma, na verdade tive duas. E com essas perguntas, como que você via seus pais naquela época? Vai ajudar. Logicamente que existem lacunas. Você pode, se você tiver a possibilidade de perguntar para os seus pais, para os seus irmãos, tios, o que aconteceu no momento, isso ajuda. Mas as perguntas e a própria conversa, isso quando eu estou fazendo um processo individual. Quando é um processo de pequeno grupo, ocorre o efeito do espelhamento. Às vezes, alguém contando, eu não lembrava. Uma memória puxa a memória do outro, não é? Do outro, sim. Então, mas são perguntas. E algumas coisas a gente não vai se lembrar. Pode se lembrar depois. Mas é o máximo que for possível. Trabalhar as questões que aparecem. E qual a formação necessária para um aconselhador biográfico? Formação. Basicamente, você tem que fazer um curso. Existem 3 escolas no Brasil que fazem formação em aconselhamento biográfico. É um curso de 4 anos, mais ou menos. Eu sou coordenador da escola de Florianópolis, onde a doutora Gudrun ainda é a nossa mentora. Então, a formação, não há pré-requisito de formação. Eu sou engenheiro eletricista. Nunca exerci, mas eu sou... engenheiro eletricista. Eletricista, fiz Unicamp. O pior, eu sou técnico em eletrotécnica. Nunca gostei, nunca fiz. Gostava muito da matemática, mas eu me formei me formei num mês. No outro mês já estava em São Paulo trabalhando com consultoria. Então, não existe uma formação específica, prévia, não é um pré-requisito, mas existe esse curso que dura 4 anos. Sim, com 4 semanas por ano, assim, semana completa, em que tem a parte conceitual do aconselhamento, a parte do referencial da antroposofia e também a parte prática, ensinando quais são as competências de atuação. Então, são 14 módulos lá na Escola de Santa Catarina. E já é uma profissão que é reconhecida? Não, ainda não é reconhecida. Está no processo de reconhecimento no Ministério do Trabalho desde, eu não tenho certeza, 2010 ou 2011. Mas é uma profissão que existe no mundo todo, apesar de ter uma grande quantidade de aconselhadores no Brasil. E Matias, qual a diferença da atuação do aconselhador biográfico com a atuação de um psicólogo e com a atuação de um coach?
eu vou dizer qual que é a referência para aconselhador biográfico. Então, se você me trouxer uma questão, eu só vou poder atendê-la se você estiver no domínio da sua consciência, ou seja, você é capaz de tomar decisões por conta própria e assumir as responsabilidades. Se não estiver dentro desse espectro, eu não vou atendê-la. A gente chama de que aconselhamento biográfico é o encontro de individualidades entre o aconselhador biográfico e o meu cliente. Ou seja, você tem que estar, a expressão que nós usamos é você tem que estar em total domínio do seu eu, da sua individualidade. Se essa questão não for possível, então é melhor para que seja um psicólogo que tenha uma formação específica para isso, né, que em alguns momentos vai tomar conta da sua individualidade. Então, em algum momento, olha, eu estou numa crise e eu não consigo tomar decisão por mim. O que você faz? Eu já passei por isso com a minha psicóloga. O que eu faço? Ela assumiu e ela fazia. Apesar de ela ser aconselhadora biográfica também, ela era psicóloga. Então, eu diria então, que esse limite é você tem a capacidade de entrar em contato com as suas questões e, de forma consciente, tomar as decisões e assumir as responsabilidades, então pode ser o aconselhamento biográfico. Se estiver fora disso, talvez seja necessário um psicólogo e, em alguns casos, até um psiquiatra. Então, essa é um pouco a diferença. Eu gosto sempre de dizer que o lema do aconselhamento biográfico, né, isso é trazido por uma pessoa europeia, eu não me lembro qual que é a origem dela, acho que ela é suíça, Anita Charton, né, hoje ela é a presidente internacional do fórum que dá a credencial para formar aconselhadores biográficos. E ela diz a seguinte frase: a dor não é para ser curada, a dor é para ser sustentada. Se você pode sustentar a dor poderá ser curada. Então, o grande papel que eu considero do aconselhador biográfico, é ajudar o meu cliente a sustentar a dor. Né? Mas ele tem que estar podendo vivenciar essa dor, né, sem tarja preta. Estou brincando agora, lógico, um pouco. Né? Mas ele tem a possibilidade de assumir a responsabilidade por suas decisões. Então, isso é um pouco a diferença, um pouco do limite ético do aconselhador biográfico. Logicamente que muitos aconselhadores biográficos também são psicólogos, e daí ele pode ultrapassar. Não é o meu caso. Então, falando um pouco sobre isso. Agora, sobre coach. Então, eu sou coach de executivos desde 2004. Né? Então, já atendi, umas 300 pessoas com mais de 2.500 horas. Hoje a gente sabe que a imagem não é muito boa do coach. Né? Eu gosto de trazer isso. Né? Porque algumas pessoas não têm a formação adequada. Né? Não é o meu caso, não é o caso dos meus colegas. Mas qual que é a diferença? Que eu entendo. Para mim, coach de executivos, né, que é o que eu faço, eu não trabalho com o que eles chamam de life coaching, mas coach de executivos tem uma meta a ser alcançada, tem uma questão a ser desenvolvida, com prazo, tem um resultado. Em, de 8 a 12 sessões, tem uma questão. O cerne da minha atuação como coach, ainda assim, é o mesmo do aconselhamento biográfico, que é a conversa de ajuda que eu já citei. Mas tem uma série de outras técnicas, ferramentas, né? E tanto em um quanto outro, a gente acredita que o nosso cliente é capaz de tomar suas decisões e que vai fazer o caminho. Então, o que é de diferente? Quando eu faço um aconselhamento biográfico, eu não tenho uma meta e nem um prazo necessariamente a ser cumprido. Eu não quero que a transformação da vida da Mirna aconteça naquele prazo. Ela tem uma questão que às vezes que é de uma vida toda. Não vamos ter um prazo. Apesar de a gente ter um prazo para tratar, para conversar, porque não pode ser completamente aberto o aconselhamento biográfico. Não que não possa continuar depois daquela questão. Mas tem um prazo, no caso do processo de coaching, 8 a 12 sessões, 1h30, tem um objetivo inicial, né, e que pode se mudar. Alguns casos que me vêm para a questão profissional. Eu quero mudar de patamar. Eu sou um superintendente e quero virar diretor em 2 anos. O que eu preciso fazer? Aí já é um caso de coaching. De coaching, sim. Né? Não que às vezes não seja caso de terapia, mas brincando, porque às vezes a desconexão entre o que eu posso e o que eu quero é muito grande. Mas um processo de coaching também pode chegar a essa conclusão. Mas eu vou ajudá-lo a estruturar esse processo. Por exemplo, eu quero mudar de profissão. Cansei. Né? Eu não sei se eu comentei com você, mas a grande crise do ser humano acontece por volta dos 42 anos. Tanto o homem quanto a mulher. O que é essa crise? Chama-se crise da autenticidade.
alguma coisa começa a me incomodar depois dos 37 anos e meio, mais ou menos, né? E que acorda em mim uma necessidade de fazer algumas revisões e separar o que é autêntico de o que não é autêntico. Por exemplo, um casamento, uma profissão, né? Conjunto de valores que talvez eu carregue dos meus pais. Isso já no aconselhamento biográfico. No aconselhamento. Mas isso reflete também no processo de coaching. Né? Então, muitos executivos chegam nesse momento dizendo, bom, eu quero mudar de carreira. O que eu fiz até hoje, eu quero fazer outra coisa. Então, também no processo de coaching, daí não é as coisas são muito similares, mas daí eu vou estruturar um processo em que ele vai poder revisar, decidir o que ele quer fazer e, a partir dessa decisão, construir plano de ação. Acho que consegui explicar um pouco a diferença, porque as diferenças são muito sutis, né? Mas coach tem essa questão o coach tem mais a ver com a parte profissional mesmo. Normalmente, né? do que eu pratico, né? Que é executive coach. Mas tem algumas pessoas que são life coach, daí pode ser até mais próximo com um processo psicoterapêutico. O Matias, voltando aí para o aconselhamento biográfico, quantas sessões são necessárias? Quem pode fazer? Quer dizer, criança pode fazer? Tem uma idade mínima para fazer? Né? E quanto tempo leva esse processo? O ideal é acima de 28 anos. Na verdade, o ideal é acima de 35. Então, eu não atendo ninguém com menos de 28. Entendi. Né? Porque é aos 28 que a pessoa está pronta para o mundo. O Rudolf Steiner, ele diz que não deveria levar ninguém com menos de 35 anos a sério. E contar alguns desses conceitos para pessoas com menos de 35 vai fazer com que ela talvez evite que ela erre. E erro é uma forma muito importante para o desenvolvimento. Né? Então, mas citação à parte, né, respondendo sua pergunta, então, pelo menos 28. Normalmente vem pessoas a partir dos 33, 34 para trabalhar. Como que trabalho? Como eu falei, né? As pessoas me perguntam, quero fazer um biográfico. Daí eu já entendo que, num primeiro momento, ela vai fazer um processo de panorama biográfico. Se for individual, são 4 a 6 sessões semanais, né, que a gente faz, e a sessão dura entre 1h30 e 2 horas cada sessão. Então, isso se for individual. Mas é possível fazer em pequenos grupos, de 3 a 5 pessoas. Esse panorama biográfico. Você já falou, às vezes auxilia na lembrança. Na lembrança, sim, tem esse efeito espelhamento. Tem 2 efeitos: o espelhamento, ou seja, de lembrar coisas que não tem, e tem uma outra coisa importante, de relativizar um pouco suas dores. A dor é nossa e a gente tem que honrar essa dor. Mas a gente, às vezes, entrando em contato com outro, diz assim, nossa, eu estou reclamando disso. Né? Mas é tão... fico até envergonhado. Né? Eu fico até envergonhado, porque a dor do outro, às vezes, é muito maior e ele está dando conta. Então, e daí, essa parte, que é em grupo, normalmente eu faço em 4 dias. Uma tarde, 2 dias inteiros e mais uma manhã. Né? Trabalhando os conceitos e montando a vida, também com trabalho de arte e tudo mais. Isso para o panorama. Agora, algumas pessoas querem fazer trazem a necessidade, ou porque chegam numa crise, uma questão muito importante, ou porque a partir do panorama biográfico levanta questões que ela quer trabalhar, daí eu vou para o aconselhamento biográfico mesmo. E daí ele é mais livre. Mas eu sempre, para cada questão, entre 6 a 8 sessões de 1 hora, né, para formatar aquela questão, discutir e tudo mais, aprofundar. E Matias, você já falou que o aconselhador biográfico faz o panorama biográfico, tem a conversa de ajuda. De qual outra forma o aconselhador biográfico pode ajudar uma pessoa? Muitos dos participantes, né, que fazem a formação em aconselhamento biográfico não têm a intenção de ser aconselhador biográfico, mas usar as ideias, as ferramentas, os seus conceitos em sua prática profissional. Seja um terapeuta, eu tenho massagistas, tenho fisioterapeutas, médicos, consultores, que também é o meu caso. Então, atuar nas mais variadas profissões, então, utilizar os conceitos, as ferramentas em sua formação. Agora, além do panorama do aconselhamento, né, se a gente olhar tanto o panorama quanto o aconselhamento, a gente parte do momento atual, uma análise de como está a vida em suas diferentes vertentes, como está a sua questão familiar,
social, profissional, intelectual, inclusive na questão espiritual. No que você acredita, o que você não acredita? Acredita em alguma transcendência, não acredita? Acreditou em algum momento? Então, como que está hoje? A partir da situação atual, a gente faz esse mergulho no passado. Faz todo esse mergulho e volta no presente. E daí a gente se pergunta, e agora? E daí pode acontecer duas coisas. Eu quero fazer pequenas ações de futuro, e daí no próprio panorama eu ajudo a montar algumas metas que eu quero fazer de curto prazo para o meu futuro. Nada muito grandioso, não muitas coisas, porque a gente tem que se comprometer. Se a gente se compromete a alguma coisa e não faz, nossa alma é enfraquecida, né? Agora, fiz o panorama. O que se encaixa muito bem com o panorama? Né? É uma reflexão sobre identidade. E o que eu chamo de identidade? Então, é um produto complementar e que o aconselhador biográfico pode chegar a qual que é o seu propósito de vida. Todos nós chegamos aqui com um propósito de vida, né? Mas qual que é? É muito difícil estabelecer qual que é, ter clareza até chegar a fazer uma declaração. Então eu ajudo a construir uma declaração. De qual é o propósito? De qual que é o propósito. Né? Então tem algumas ferramentas para isso, algumas meditações, mas então, identidade, né? Tem propósito, identidade tem valores. Quais são os meus valores? Meus, não dos meus pais. Porque grandes questões, quando a gente se confronta com a organização, com o trabalho na organização, os meus valores são diferentes da organização. E se não tiver alguns que são comuns, é muito difícil trabalhar. Por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você tenha algemas de ouro. Né? Então muitas pessoas vêm, a gente usa a expressão de algema de ouro, é porque eu estou lá, não gosto, mas eu ganho muito dinheiro. Então, um dos trabalhos que a gente pode fazer é como que eu quebro essas algemas. Então, propósito, valores e visão de futuro. Ajudar a criar a visão de futuro. Se você me permite, eu acabei de abrir o meu escritório próprio. É uma iniciativa dentro da minha empresa, né? Mas isso surge de uma visão de futuro de 2009, né? Que uma pessoa me ajudou a fazer. Então, o aconselhamento biográfico pode ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre identidade. Qual que é o seu propósito, qual é a sua visão de futuro, quais são os valores, qual que é a sua essência de vida. Então, tem uma sessão. Matias, muito obrigada por todas essas informações que você nos passou aqui, e eu queria que você deixasse um telefone de contato ou os endereços digitais para quem quiser entrar em contato com você, com a Ecosocial, que é a sua consultoria, né? Isso mesmo. Então, Mina, eu que agradeço. Há muito tempo eu queria trazer isso para Salto. Assim, eu me sinto, como que eu posso dizer, em débito, né, com a cidade, e gostaria de trazer isso. Né? Então, para mim isso é uma oportunidade. Então, muito obrigado. Né? Então, eu sou fundador de uma empresa chamada Ecosocial. Ela nasce em 2002. Né? Somos quase 30 sócios e que trabalha com consultoria, com coach de executivos, com desenvolvimento de liderança, com trabalhos sociais e agora com mais uma iniciativa que se chama Adiopus, que eu criei para trabalhar com aconselhamento biográfico. Vocês podem encontrar na internet, né, www.ecosocial.com.br, e dentro tem a parte da Adiopus também. Né? Vocês vão encontrar que fala especificamente sobre as formas de atuar com aconselhamento biográfico. Eu posso, se você me permitir, passar o meu celular também. Pois não, pode falar. Meu celular é de São Paulo, então é 011 99452 7258. Fique à vontade para tirar quaisquer dúvidas, quaisquer coisas que vocês possam precisar. Muito bom! Matias, muito obrigada pela sua presença aqui, todas essas informações que você nos passou, viu? E boa sorte aí com a Adiopus também. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. Você sabe, a sua companhia é sempre muito importante para mim. A gente se vê na sexta que vem, ok? Beijo no coração. Até lá!